E nós estávamos tratando do projeto de lei da dosimetria, que, assim, tem uma questão para analisar. De que maneira o rito no Senado se ocorreu dentro do previsto, Davi Alcolumbre queria que votasse, aí de repente aprovou. Tem a questão, vai chegar na mão do presidente da República. Ele vai dizer não? Como é que vai ficar essa articulação? Tem pesquisa que a gente vai dar já já. Mais de 60% da população contrária a essa dosimetria. E tem os contornos políticos, inclusive de ter Flávio Bolsonaro falando sobre isso e ele que está figurando já no campo da direita bem em pesquisa. Nem sei em qual parte eu começo, Clarissa. Vamos por partes. E tem o teatro da política, né? Que é uma coisa maravilhosa. Muito bom dia para você, Elisa. Bom dia para Isabela em Brasília, para todo mundo que está acompanhando o Live CNN aqui hoje. Elisa, vou começar pelo começo. Antes de tudo, vale a gente observar que o Centrão foi peça-chave para a aprovação do PL da dosimetria, o PL da redução de penas, lá no Congresso Nacional, mais especificamente no Senado Federal. Para se ter uma ideia, os partidos que fazem parte aí desse grupo responderam por mais ou menos 1/3 dos votos que garantiram a aprovação desse texto. Ou seja, foram, em muitos casos, parlamentares de partidos que integram a base do governo formalmente, que fazem parte da esplanada dos ministérios, que ocupam cadeiras, assentos no ministério do presidente Lula, que dedicaram votos a esse projeto que reduz as penas dos envolvidos na trama do golpe e também no 8 de janeiro. Então, esse é um primeiro ponto muito importante para a gente entender o que foi que aconteceu ontem lá no Senado Federal. Um segundo ponto é que se fez ali, diante da perspectiva de derrota, um acordo para deixar a coisa correr e tentar extrair ali desse limão, pelo menos umas gotinhas de limonada. Então, tem uma bacia de limões colocadas para o governo do presidente Lula nessa questão da dosimetria. A desarticulação da base absolutamente evidente fez com que esse projeto avançasse. E aí, o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, tenta, então, extrair umas gotinhas de limonada da bacia de limões que está ali colocada. O que ele fez? Diante de sucessivas derrotas na CCJ para tentar adiar a votação, ele decidiu, então, negociar que, ao menos, se avançasse na pauta econômica do governo, em troca de a base governista parar de tentar frear algo que não estava conseguindo frear. Fato é, não houve sucesso nas tentativas de barrar essa votação, então ele tentou tirar ali alguma coisa de benefício para o governo. E aí a gente entra num grande jogo de ganha-ganha que expõe o quê? Disputas internas e a desarticulação absoluta da base do presidente Lula. Quando a gente vê um quadro absolutamente experiente, com acesso ao presidente diretamente, ser criticado publicamente pela ministra de Relações Institucionais é algo realmente muito forte. Então, tem bateção de cabeça, tem um problema ali, claro, dentro da equipe do presidente Lula, que precisa ser resolvido. E, por fim, ali, né, Elisa, só concluindo, a gente tem um jogo de ganha-ganha, porque o governo leva alguma coisa, deixando correr esse PL da dosimetria, mesmo que seus parlamentares não votem a favor, e Flávio Bolsonaro ganha tração, porque a direita consegue avançar. A gente está vendo, Flávio Bolsonaro falou depois de visitar o pai, tudo bem, é um filho falando sobre o pai, mas assim, no contexto político, Clarissa, esse aparecer mais de Flávio Bolsonaro já tem uma toada de pautar esse ritmo da orquestra para 2026. Qual que é a importância da figura de Flávio no meio disso tudo? Para o Flávio Bolsonaro, sem dúvida nenhuma, Elisa, isso é uma conquista muito grande, porque ele passa a ter uma bandeira para demonstrar, para apresentar para os seus eleitores, para aquela ala da direita ou mesmo parte da centro-direita que considera que as penas ali são excessivas. E ele tem uma validação do seu discurso político, do bolsonarismo raiz. Conseguiu passar no Congresso Nacional, conseguiu derrotar o presidente Lula, a maioria concordou que as penas seriam excessivas. É esse o argumento que Flávio Bolsonaro ganha. Aí vem aquele jogo, não, mas o presidente Lula não deu aval para essa articulação e o Lula vai vetar. Olha, foi feita a revelia do presidente, ele vai vetar. Aí é o presidente Lula coroando o jogo de cena
que se faz nessa articulação política, Elisa, porque, obviamente, o Congresso pode derrubar esse veto. E ainda assim, você tem a simbologia do veto presidencial, que a gente nem sabe se vai persistir, se vai colar, e o governo falou, deixa eu garantir alguma coisa aqui para mim. Não adianta dizer, Jacques Wagner fez por conta própria, ninguém sabia, Lula não sabia. Primeiro, convence muito pouco a ideia de que isso foi feito por um quadro como se ele fosse absolutamente inexperiente. É o líder do governo, é Jacques Wagner, é um cara com muita competência para articulação política e muito conhecimento. Se dá muito bem entre eles ali, né? Entre então, assim, opositores. E ele mesmo falou, eu não me envergonho do que eu fiz, eu tô ali vendo uma derrota anunciada, tô colhendo algum fruto para o governo do presidente Lula. Então, assim, é uma coisa, então o governo ganha alguma coisa, e aí fala, não, mas eu vetei. Bom, e se for derrubado, foi derrubado, né?